Boa noite a todas e a todos que nos assistem. Mais uma quarta-feira aqui falando sobre engenharia predial, nosso programa cujo objetivo é dar ao síndico, aos gestores, aos engenheiros envolvidos na questão predial, na manutenção e gestão predial, as orientações, informações, esclarecimentos, para cada dia mais a gente poder ter esse nicho de mercado aí bastante resolvido, né? Nós sabemos que manutenção predial ela é bastante negligenciada, sabemos que a grande maioria das incorporadoras estão aí tentando se esquivar das responsabilidades de correção dos erros construtivos, né? O que a norma chama de anomalias. Por isso, nós estamos aqui toda quarta-feira trazendo essas informações, esclarecimentos, orientações. Lembrando que nós temos lá no Instagram da engenharia, @Ceoto, @Engenharia Ceoto. Nós temos todos os programas que já fizemos gravados, tem um link, tem uma quantidade enorme de orientações e informações para os síndicos, né? Nós temos aí a parceria com o TV Síndico Online, com o Sérgio Craveiro, que nos dá a possibilidade de estar levando esse programa para todo o país. Temos tido uma excepcional audiência, nós temos programas aí com 1.200, 1.500 visualizações, o que nos deixa muito satisfeito e empolgado no sentido de continuar trazendo para vocês essas informações e tudo aquilo que for relevante. Ficamos à disposição, tanto a participação através de perguntas, né? Só mandar aqui no nosso chat. Vocês também podem, através do Instagram da Ceoto, fazer alguns questionamentos, sugestão de novos programas, de matérias que a gente possa trazer, informações que sejam necessárias, né? Nos colocamos também à disposição de todos os síndicos no Instagram para que possam tirar dúvidas, quaisquer questionamentos que tenham relativos à parte de engenharia predial, gestão predial, tudo que for dúvida, nós estamos à disposição para os esclarecimentos. Nesse programa de hoje, nós estamos fazendo a quarta parte, né, da nossa... Desculpa, o Luiz me tirou a concentração aqui. Nós estamos fazendo a quarta parte da tecnologia para manutenções, novas tecnologias. A gente tem hoje uma sequência, aí, uma continuidade do programa anterior, onde estava presente o Átila Frois, da Froistec, porque ficaram muitos assuntos que nós não conseguimos tratar no programa anterior, no programa da quarta-feira passada, e também, junto com a Froistec, nós temos aqui a Vistopred, exatamente para fazer o link. A Vistopred, na Froistec, nós vamos tratar hoje mais das questões de manutenção dos sistemas construtivos, né, dos sistemas, principalmente, de prevenção e combate a incêndio e pânico, e todos aqueles que a Froistec faz as manutenções, e aproveitando a oportunidade, a Vistopred, mais uma vez, nós já falamos várias vezes sobre isso, ela está colocando no mercado um aplicativo que faz a gestão dessa manutenção predial, né? Dá ao síndico toda a facilidade, toda a condição de ter uma manutenção predial de excelência. Lembrando, senhores síndicos, que a gente está insistindo já há alguns meses, né, que nós discutimos num programa há alguns 2, 3 meses atrás com o Dr. Wander Andrade, que é o maior criminalista na área condominial do país. Ele está em todas as mídias aí, é fácil de vocês identificarem, mas temos um programa lá atrás onde fica claro que ao síndico é impositivo a manutenção, né? Essa possibilidade de eu levei a manutenção, a cota extra à AGE, a AGE não quis aprovar a cota extra, então eu não vou fazer a manutenção. Ele não tem essa possibilidade. O Código Penal determina que a manutenção
precisa ser feita. As normas técnicas, as normas brasileiras determinam que a manutenção precisa ser feita. Então, não existe a possibilidade de você alegar que este ou aquele sinistro causado por uma falta de manutenção tenha sido responsabilidade ou não do síndico. Quer dizer, o síndico se isentar de responsabilidade em função de não ter sido aprovada a cota extra para isso. Tá? Ele tem que buscar recursos onde quer que seja. Né? Nós temos opções aí, nós temos financiamentos, nós temos várias condições para dar ao síndico, inclusive orientação técnica técnica e jurídica no sentido dele buscar essa solução, mas é importante que eles saibam que não está... ele não pode alegar que não tinha recursos para não executar a manutenção. Né? Bom, me estendi um pouco demais, vamos voltar aqui a palavra ao Átila, né, para sequenciando aquele programa da semana passada. Você dá suas boas-vindas, Átila, e as considerações iniciais que você quiser. Muito obrigado. Mais uma vez, estar aqui com vocês, trazendo essas informações importantes para os síndicos, administradores do condomínio, inclusive os moradores também, saber aí a importância da manutenção. Na semana passada, a gente falou um pouco sobre o tema, inclusive, de manutenção de sistemas de alarme de incêndio, e como você disse agora, Maurício, tem coisas que não tem como deixar de lado, ainda mais tratando-se de manutenção. Então, desde o projeto, quando é definido que aquele condomínio ele precisa ter um sistema de alarme de incêndio, e aí existe uma confusão, né? Qual confusão que a gente observa muito? Então, o prédio tem um sistema de alarme de incêndio, mas hoje a gente vê prédios que têm um sistema de alarme de incêndio e pressurização de escadas. Sistema de alarme de incêndio NBR 17240, pressurização de escadas NBR 14880. Porém, eu tenho que seguir aí essas duas normas técnicas, porque o acionamento do sistema de pressurização de escadas, ele deve ser realizado pelo sistema de alarme de incêndio, ou seja, um depende do outro. E aí, basicamente, quem não observa isso, na hora de fazer uma inspeção, vai estar na cabeça ali que aquele condomínio vai ter, se é um condomínio residencial agora, porque até o ano passado, qualquer condomínio, mesmo sendo residencial aqui no Espírito Santo, uma vez que ele tivesse escada pressurizada, ele teria que renovar anualmente, né? Agora está 3 anos. Porém, não deixa de lado as regras de manutenção, que passa a ser semanal a partir do momento que ele tem um sistema de pressurização de escada. E aí, como a gente já enfatizou, o síndico acha que aí, às vezes por falta de informação e orientação, que está lá com o alvará e está seguro. Não, porque ainda assim você tem um alvará e tem aquelas letras que dizem que a manutenção deve ser seguida. E aí, ainda mais, seguida e comprovada, né? E aí, sim, falando disto, a norma ainda vai dizer que semanalmente, no mínimo, 2 acionadores e 2 avisadores devem ser testados. Veja só, o acionador e o avisador, ele está lá no sistema de alarme de incêndio, né? E aí, isso tá lá, esse é um item que ele está lá na NBR 17240. Mas na NBR 14880, que está relacionado ao sistema de pressurização, ele diz qual item que tem que ser testado. Entendeu? Porque, para isso, eu garanti o pleno funcionamento. E aí, não basta simplesmente testar os 2 acionadores, porque a partir daí ela vai acionar o sistema de pressurização, e aí tem que verificar as portas, se as portas estão fechando, porque ele vai gerar uma pressão positiva nas escadas, né? Então, tudo isso precisa ser verificado semanalmente, para garantir aí a segurança dos moradores. Um outro problema que a gente vê também, porque eu falo o seguinte, se você entregar a norma técnica para uma criança de 14 anos e que saiba ler, não tem como você fazer um sistema de alarme de incêndio ou dar manutenção de forma errada, porque ela fala tudo.
ela fala o tipo do cabo, ela fala a altura do dispositivo, a distância, quantos passos você tem que dar. Ela é muito detalhada a norma técnica. Então, por que fazer errado, né? E ainda assim, quando a gente parte lá também para o Código de Defesa do Consumidor, ela fala que desde construtor, projetista, instalador e uma vez agora a empresa que vai realizar a manutenção, se ela percebeu que tem aquele problema e até mesmo o edifício já estando fora da garantia da construtora, se aquilo não for informado, quem realiza a manutenção também responde independente da culpa, né? E aí, dentro desses critérios de teste, que na própria norma ela explica claramente, então, pressurização. Pegou a fumaça num dispositivo, aciona o alarme, aciona a pressurização, joga ar puro. Mas digamos que essa fumaça atingiu a sala de pressurização. O que tem que acontecer? Essa turbina, esse motoventilador, ele precisa desligar. Porque se ele manter ligado, ele vai começar a jogar fumaça para dentro do prédio. Eu convido a qualquer um aqui visitar 90% dos condomínios em Vitória, Vila Velha, que nós vamos identificar essas falhas, nós vamos aplicar a fumaça em muitos desses condomínios, vão estar operando de maneira errada. Feito manobras erradas, que fica na cabeça assim, funciona, isso aqui funciona, mas não funciona conforme a recomendação da norma. E quando a gente fala de norma de segurança, não basta funcionar, tem que funcionar correto, porque a gente está lidando com vidas, com famílias, não é isso? Exatamente, Átila. Eu repito sempre para todos os síndicos que eu falo, que eu converso todos os dias, que o sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico é o sistema mais delicado que você tem na edificação, né? Primeiro porque, na sua grande maioria, são equipamentos metálicos, né? Nós temos a nível do mar aqui, né, uma corrosão muito grande, e esses equipamentos eles se deterioram com muita facilidade. Então, se não tiver especial atenção com esses equipamentos, o comprometimento é certo, né? Da mesma forma que você só vai descobrir que o sistema não funcionou no momento em que a tragédia acontecer. E aí, muitas das vezes, isso só vai acontecer quando você perceber que pessoas morreram, né? Então, não se brinca com isso. Isso é importantíssimo, precisa se ter especial atenção com essa manutenção. Um outro detalhe importante que eu gostaria de registrar faço vistorias todos os dias, várias vezes por dia, e os 90% que você disse aí não é brincadeira, não é um achômetro, é uma verdadeira imagem do que representa essa situação. Nós temos constantemente entrados em salas de pressurização e teia de aranha aos montes no equipamento, significando que esses equipamentos não funcionam há muito tempo, né? Ou quando essas salas não estão sendo utilizadas como depósito, né? Para outros fins, exatamente. Então, infelizmente, a grande maioria dos síndicos negligencia, muitas das vezes desconhece o funcionamento, não sabe para que funciona, né? E principalmente é o que você informou aqui, manutenção semanal desse equipamento, né? A manutenção semanal traduz-se em funcionar ele, não é isso, Átila? Toda semana você tem que fazer ele funcionar para ter certeza que ele está atendendo, é isso? Isso. A norma diz o seguinte: semanalmente ela vai me dar os itens a serem testados, né? Teste desde bateria, tensão, mas eu tenho que testar no mínimo 2 acionadores e 2 avisadores. O que isso quer dizer? Se eu tenho um prédio muito grande, eu tenho que pegar a quantidade de dispositivos que tem naquele condomínio, dividir ele pela quantidade de semanas, para garantir que toda semana eu vou estar testando X quantidade. Ou seja, a cada semana eu tenho que testar no mínimo os 2 dispositivos, porém, a cada 90 dias eu tenho que testar pelo menos 25% do sistema, e dentro de um ano eu tenho que garantir que eu testei 100%, né? Então, se eu seguir simplesmente eu tenho que testar 2 por semana, não é 2, é no mínimo. Se eu tenho prédios, por exemplo, que eu tenho que testar pelo menos 8 por semana, para eu conseguir
dentro de um ano, testar 100%. Se eu ficar aí se testando 2, eu não vou atingir o volume de testar 100% dentro de um ano, tá? E aí, feito esse teste, vamos lá, testamos o acionador. Imediatamente, isso até mesmo antes da sirene, tá? O motoventilador tem que entrar em funcionamento. E aí é possível programar na central, porque a norma, aí olhando tanto 17240, a própria NT 17 do Corpo de Bombeiro Militar, ela diz o seguinte: pode ser programado um retardo de até 120 segundos na sirene, tá? Em locais de grande circulação. Mas ela não especifica ali o que é grande circulação. Grande circulação é 10, é 100, é 1000? Ela não especifica um número. É um shopping? Mas e um condomínio grande com 200, 300 apartamentos, salão de festa lotado? Então, alguns condomínios é programado um retardo entre 30 segundos, e a gente sabe que para o fogo, né, o tempo é vida, a gente tem que tratar isso rápido. Mas, mesmo sendo programado esse retardo, o sistema de pressurização precisa entrar imediatamente, porque imediatamente ele começa a jogar oxigênio para a escada. E aí, como nós só trabalhamos mediante contrato de manutenção, ou seja, a Froistec ela não faz um serviço pontual, um serviço avulso, porque não adianta um condomínio nos acionar para a gente ir lá fazer uma manutenção, emitir uma RT e daqui a pouco esse cliente não vai seguir com essa manutenção preventiva programada. E aí o que vai estar assinado ali? A minha anotação de responsabilidade técnica de que estava ok. E se alguém alterar dali para frente, a última anotação de responsabilidade técnica é minha, né? E com isso a gente consegue ir vivenciando o que está acontecendo ali. Dessa vivência, o que a gente conseguiu observar principalmente aqui no Espírito Santo, exemplo, centrais em que operavam de forma a não atender a norma técnica. Exemplo, vimos centrais operando da seguinte forma: disparou, beleza, a escada pressurizada entrou em funcionamento. Fui lá na central, reset na central. A escada pressurizada não pode parar. Só existe um meio, conforme norma técnica, que a escada pressurizada pode ser desligada: indo até a sala de pressurização e desligando ela. Por quê? Porque numa situação dessa, o porteiro, por exemplo, pode se deslocar até ali, pode não conseguir voltar, pode haver uma queima dessa fiação, desse contato, e fazer esse dispositivo parar. Então, assim, eu consigo acionar a escada pressurizada, mas para desligar somente se eu tiver de frente do painel dentro da sala. Ou seja, significa que nada externo fez aquele dispositivo parar. Inclusive, esse é um dispositivo que a alimentação dela, ela sai lá do quadro elétrico da entrada da energia do prédio, onde ela passa por fora, onde está aquele disjuntor assim, em caso de incêndio, não desligar, tá? Ou ela vai estar ligada a um gerador, que dependendo do prédio, dependendo da altura, o prédio passa a ser obrigado a ter esse gerador. E aí, essas são algumas dessas características de testes, tá? Desde o acionamento, verificando que o equipamento entra em função, e depois o outro jeito desse equipamento desligar é se a fumaça atingir ele. Por que a gente pensa nisso? Vai que o fogo começou no apartamento, e a gente faz uma metáfora. Pegou num colchão, e aí acionou o sistema. As pessoas começam a evacuar. E aí esse colchão foi jogado para fora, janela abaixo. Caiu em cima de um carro, pegou fogo agora na rua. E eu tenho uma turbina sugando todo o ar que está vindo da rua. Ela vai começar a sugar também essa fumaça que está vindo da rua. E aí? Vou jogar isso para dentro da escada e asfixiar as pessoas? Então é a hora que esse detector que tem lá dentro, ele precisa atuar para desligar, e por mais que esteja pegando fogo no prédio, opa, agora é a hora do sistema parar, que se essa turbina continuar ligada, vai ser pior, né? Okay. Essa é uma das características de teste. Sim, deixa eu te fazer algumas considerações importantes. Segundo informações do próprio Corpo de Bombeiros, em situações reais, a fumaça ela mata mais do que o fogo, né?
A fumaça ela chega a ter até 800 graus de temperatura, e aí essa situação, se você está jogando a fumaça dentro da escada pressurizada, você vai estar matando um monte de gente, né? Um outro detalhe importante são questões que, não fazendo crítica, né, mas no sentido de orientação técnica ao Corpo de Bombeiros. 3 anos para uma vistoria num prédio onde existe um sistema de pressurização chega a ser um absurdo, né? Muito provavelmente incêndios e outras situações vão estar comprometidas porque esse sistema não tem a manutenção que deve ter, né? Outro detalhe importante, senhores síndicos e gestores de condomínio, muitas das vezes as incorporadoras alegam que este ou aquela patologia no sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico, ela não é questionável porque o prédio tem a VCB, o alvará de bombeiros, queira lá chamar como, né? A VCB é mais falado fora daqui, alvará de bombeiro aqui no Espírito Santo. Ocorre que em 100% das vistorias que a gente faz, das inspeções que a gente faz, nós encontramos erros construtivos em edificações com o alvará de bombeiro. Quando não tem, ótimo. É a situação pior, né? Mas muitas das vezes nós encontramos, ou 100% das vezes, nós encontramos patologias relacionadas à execução do sistema e em prédios que têm o alvará do bombeiro. Então, cabe ao bombeiro uma atenção especial a isso, porque, de novo, estamos tratando de vidas, né? E aí, aproveitando e fazendo um link já para o Luiz, nós temos também constatado em diversos prédios, ou praticamente todos que nós fizemos a análise estrutural, onde o prédio ele não atende ao tempo de fogo necessário, né? Luiz, por favor, faça suas explicações sobre isso aí. Boa noite a todos aí, tá? Desculpa chegar um pouquinho atrasado, estava numa outra aula aí, e vim aqui para poder dar um suporte para o pessoal. De fato, Ceuto, o Átila falando aí dá uma assustada, né? Porque ele está falando de coisas que são normativas, que estão aparentes e tem que ser verificada. E como você mencionou, a gente tem feito algumas vistorias em alguns prédios, né, sessões e análise, e vê que a estrutura não atende ao tempo mínimo requerido de fogo, conforme a 15.200 prevê, né? Ou seja, se você tem um problema na sua análise ali de identificação de incêndio, isso de fato se torna um incêndio de grande proporção, o seu prédio, que agora está oculto, você não sabe que tempo requerido ele tem, ele pode vir ao colapso. Então, é importantíssimo as ferramentas de combate a incêndio, né? A prevenção a incêndio é um negócio assim, a gente é muito negligente, muito negligente, né? A gente não tem os mínimos cuidados, né? Quando eu digo a gente, me coloco no meio, né? A gente vê casos, por exemplo, em países mais desenvolvidos, que o pessoal já se previne, deixando documento perto de cabeceira, uma muda de roupa. Por quê? No eventual alarme, uma eventual situação de incêndio, ele cata aquilo tudo ali e vai embora. A gente acha que incêndio só acontece no prédio dos outros, por incrível que pareça, né? Como eu estava numa live agora, como falei, e citou bem a música do Titãs lá, DG, enquanto a gente andar distraído. Não pode ficar assim, né, gente? Principalmente o síndico, né? A ele cabe toda essa manutenção, a ele cabe toda essa segurança que precisa ser dado, né? Então, senhores síndicos, Sérgio Craveiro, TV Síndico Online, quem não tem qualificação para ser síndico, procure lá se qualificar. Peguei um pedaço da fala do Luiz nessa outra aula que ele estava dando. Quem não tem condições técnicas, né, capacidade técnica, o seu síndico, obviamente, ele não vai estar nunca em condições de saber tudo. Contrate um assistente técnico, contrate um engenheiro para poder lhe dar o suporte, né? Da mesma forma que vocês contratam um contador, uma administradora, um advogado, todas essas
profissões são importantíssimas e, obviamente, o síndico não vai saber tudo, mas ele precisa ter essa informação, ele precisa atender, né? Aproveitando, botando o Magno aí na conversa, explica para nós, Magno, a questão do aplicativo, o app, né? Esse app é para exatamente a manutenção predial, ele linka aí com os sistemas, a manutenção que a Froistec ela dá, né? Passa a ser um dos itens de manutenção a ser gerenciado por esse aplicativo, mas também dá ao síndico uma série de outras condições dessa manutenção, né? Nos dá, por favor, a sua... Explica para a gente o app de manutenção predial. Exatamente, Maurício. O que acontece? No caso do que você disse muito bem lá no início, o síndico é o CPF que está por trás ali do CNPJ do prédio, né? Então, a falta da manutenção vai acarretar o problema para ele. E justamente um dos nossos objetivos com o aplicativo é conseguir fazer um gerenciamento de tarefas e um gerenciamento ali de toda a gestão mesmo da edificação de uma maneira mais concisa e mais prática para o próprio síndico. Né? Como o Átila bem disse, tem manutenções que você tem ali semanalmente que fazer, e a partir desse ponto, o que a gente consegue fazer com o gerenciador de tarefas do nosso aplicativo é gerar não só que aquelas tarefas semanalmente se mostrem ali para o síndico, por meio de lembretes, como notificações por push no celular, que são aquelas notificações que aparecem ali quando algum aplicativo, né, manda aquele lembrete. Por e-mail também chega para ele essas notificações. Então já previne um dos grandes problemas que a gente tem, que é a falha humana, o esquecimento. Né? Então, essa automação já de lembretes e tudo mais com o nosso gerenciador de tarefas já facilita muito para esse lado, né? Dele não se esquecer disso. Não só isso, todas as vezes que você executa uma tarefa ou uma manutenção ou algo do gênero, todas essas documentações que você consegue, assim como todas as etapas ali do que foi cumprido, você consegue ir anexando ao aplicativo. Então, todas essas documentações passam a ser acessíveis do seu celular, do seu computador, de qualquer fonte. Eles ficam ali o que a gente chama de o arquivo em nuvem. Então, você não perde essas documentações, elas ficam sempre armazenadas ali. E você também consegue fazer um histórico da edificação, mostrando tudo aquilo que foi realizado, desde como estava antes da manutenção, como ficou depois da manutenção, e todos esses arquivos podem ser em foto, vídeo, texto, documentações, áudio, tudo que você quiser utilizar para documentar essas manutenções que estão sendo realizadas ali diariamente, semanalmente, ou aquelas que têm períodos mais longos, como essas de 3 anos, 2 anos, você consegue ter tudo isso documentado em uma linha do tempo do edifício. Então, desde que foi realizado e foi colocado no edifício, você nunca mais perde aquela informação e sempre tem aquilo dali para você conseguir se organizar, para conseguir ter essa documentação em dia, tudo certinho e acessível de qualquer ponto. Né? Você não teria esse problema de perder o documento ou ter que não estar com o documento em mãos, porque, né, a partir do momento que você tenha um acesso à internet, por um smartphone, por um computador ou algo do gênero, você tem sempre isso em mãos ali. Ok. Senhores síndicos, então observem, manutenção predial fundamental, né? Como, obviamente, o Átila não consegue atender a 100% das empresas que estão no mercado, né? Dos condomínios do mercado, vocês vão ter diversos condomínios aí que vão precisar atentar para essa manutenção. Então, cabe aí ao síndico que não tem a Froistec como contratada para esse sistema de manutenção, ter atenção a isso, ser chamado a atenção, né? E é exatamente esse aplicativo que vai dar a ele essa chamada de atenção no sentido de saber se está sendo aplicado ou não, né? Outro detalhe importante que foi repetido por todos aqui se você faz uma manutenção e não registra, é quase a mesma coisa que você não executar essa manutenção, né? Você vai precisar sempre comprovar que essa manutenção foi feita. Então, muito provavelmente, a gente vai ouvir o Átila na sequência, ele gera relatórios para o condomínio que comprovam que a manutenção tem sido feita, né? Mas, de novo, se não é a Froistec que está dando a manutenção ao seu condomínio, prestem atenção, porque vocês precisam registrar não só a manutenção do sistema de pressurização, ao sistema de alarme, mas toda e qualquer manutenção precisa ser registrada. E aí vocês têm
o apoio do aplicativo que vai estar gerando esse relatório, né? Arthur... Só fazendo um adendo rapidinho, Ceuto. Pois não. Que com o aplicativo a gente também tem o cadastro de fornecedores. Então, por exemplo, aqueles condomínios que são atendidos, por exemplo, pela Frostec, eles conseguem cadastrar a Frostec como um fornecedor deles, e a partir desse ponto que esses relatórios são gerados pelo Atila, tudo aquilo é feito ali e essa manutenção é realizada, ele pode jogar direto para o aplicativo e o síndico ter essa documentação, como a gente disse, no aplicativo, no computador dele, acessível ali com com os arquivos em nuvem que a gente faz, ou seja, né, sendo feita pelo próprio síndico ou sendo feito por um fornecedor de serviços, como é o caso do Atila, você consegue cadastrar esse fornecedor ali no aplicativo, como se fosse um auxiliar seu ali, e ele vai documentando tudo isso para você no aplicativo também, facilitando assim toda essa documentação e o histórico da edificação ali a ser mantido. Perfeito. Aí, Átila, uma dica, se você ainda não se cadastrou no Vistopred, é a oportunidade que você tem, né? Você não tem custo nenhum para se cadastrar, né? O condomínio, há um momento em que precisar da manutenção, de contratar os serviços, vai estar disponível lá, todos os fornecedores, e, inclusive, você tem a vantagem de poder... o síndico ou o gestor, ele pode atribuir nota à sua atuação, né? Portanto, na hora que o síndico for buscar o seu fornecedor, ele vai poder saber qual o fornecedor está atendendo bem ou mal, né? Obviamente não vai procurar os que atendem mal, né? Mas você atendendo bem, você está lá com toda essa credibilidade junto ao aplicativo, né? Sem custo nenhum, mais uma vez repetindo, né? Mas só queria pedir a participação do Arthur para falar sobre a questão da central de reclamação e o mural de avisos, né? Como funciona isso, Arthur? Boa noite. Você cria grupos da sua edificação. A edificação você pode adicionar atores. O que são atores? São os condôminos, os fornecedores, seus funcionários, qualquer pessoa envolvida na sua edificação. Você separa essas pessoas em grupos e pode enviar avisos para cada grupo desse separado, com data agendada. E a central de reclamações por exemplo, você tem uma escada sua em manutenção. Passou um condômino seu, viu esse problema, ele já pode registrar e isso fica registrado para o síndico na aplicação. Entendi. Mais alguma novidade aí? O Luiz estava comentando da questão da comunicação entre prédios. Luiz. Ceuto, minha internet está um pouco travando, eu posso estar um pouco fora do time aí, mas vamos lá. Na verdade, toda essa questão dessa notificação do quadro de aviso, ele abre uma possibilidade de uma grande rede de comunicação, né? Seja com o gestor, com o seu condômino, seja com o gestor, com a equipe técnica dele, seja com o gestor, por exemplo, com o Atila, para estar informando e receber a informação dele, tá? Seja também com o condomínio vizinho, tá? Isso tem possibilitado algumas edificações a começar a criar uma brigada de incêndio comunitária, tá? Onde eu, pelo aviso lá, identificar que eu estou tendo um problema de incêndio, e isso vai disparar um alarme lá interno dentro do aplicativo também, e eu posso agora contar com 10, 15, 20 homens dentro de um raio de atuação que são treinados, são aptos a fazer esse combate de incêndio, melhorando mais. Então, estamos trazendo isso daí, já que o tema está aí de incêndio, né? Quer dizer, obviamente, você manda o teu sistema todo acionado em dia, como a Atila, você vai identificar isso tudo muito rápido, e se você tem agora, qualquer condômino pode jogar o alerta, isso vai jogar um alerta para o entorno, obviamente, agora tem que passar por uma empresa que treine esses profissionais, que mantenha essa brigada constantemente treinada, e isso vai gerar uma espécie de comunidade ali, em cima do aplicativo, voltada para esse quadro de aviso, tá? Isso é uma rede social. Nós tivemos um pequeno pane aí, o Luiz está com alguma dificuldade, mas a gente volta lá no Atila.
Deu para entender, Átila? Você está agregando ao seu sistema de manutenção a possibilidade de uma brigada de incêndio, né, que possa estar no seu redor, né, nos seus prédios vizinhos, você fazer esse combate, né? Obviamente que são aqueles primeiros combates, o que o bombeiro chama de primeiro combate, né? Lógico que a partir do momento que o bombeiro chegar, ele assume a situação e fica os demais brigadistas passam a ser apenas apoio, né? Mas num primeiro momento esse atendimento ele é bastante importante, né? Um detalhe, Átila, que a gente costuma ver sempre, né? Você comentou das portas corta-fogo. Primeiro, são portas corta-fogo totalmente enferrujadas, que já não fecham mais, que tem um comprometimento enorme, muitas das vezes também latões de lixo prendendo essa porta corta-fogo, que além de comprometer a segurança da uso da porta corta-fogo, acaba também comprometendo a rota de fuga e aí os problemas vão se avolumando, né? Você no seu sistema de manutenção, né? Na hora que você faz essa análise, tudo isso é verificado? Exatamente. Desculpa. Então, tudo é verificado. A gente, inclusive, deixa um checklist fixado na portaria do condomínio, exatamente ali para tanto os porteiros, os síndicos poderem acompanhar. E, como eu disse, basta seguir a norma técnica. E aí é normal, a gente, geralmente, quando assume um condomínio novo, que vem revisando, né? Então, você aciona a escada pressurizada. Ela vai gerar uma pressão positiva e, naturalmente, essas portas vão fechar. Elas literalmente fecham, simplesmente por conta da pressão. Se elas estiverem mal fechadas, elas encostam mesmo, tá? Agora, e se elas estiverem escoradas? Aquela vazão de ar que vai acontecer ali vai impactar em todo este processo, tá? Dessa pressão positiva que deve ser gerada. Então, não se deve colocar nada escorando as portas. E eu já visualizei alguns condomínios em questão em que eles deixam as lixeiras atrás da porta, tá? E, sim, infelizmente, a ignorância é tanta que quando chega a época da renovação, pede-se para retirar as lixeiras. O bombeiro vai lá, faz a inspeção, voltam com as lixeiras para trás das portas. Ou seja, as pessoas então estão em busca de papel, simplesmente do papel para dizer que o condomínio está ok, mas não está, porque estão negligenciando, tá? Então, esse é um cuidado muito importante. Inclusive, a gente utiliza dispositivos que medem a pressão do ar, tá? Então, essa pressão do ar, de forma que ele não esteja exagerado, porque na hora que há o funcionamento do sistema de pressurização, uma criança, um idoso, ele precisa conseguir abrir a porta também para se proteger e iniciar a sua evacuação pelo sistema de pressurização, né? E a gente estava falando, é fantástico ver empresas criando aplicativos auxiliando nessa gestão, né? A gente completa 10 anos de CNPJ da Froistec agora, no mês que vem, e a gente vem acompanhando o quanto que as coisas vêm evoluindo, né? E a gente sempre procurando uma forma de levar o máximo de transparência para o nosso cliente. Hoje, nós utilizamos um sistema de gestão nosso, tá? Algo que a gente trouxe uma consultoria lá do Paraná para passar meses aqui implantando uma solução para a empresa, porque hoje é fantástico vocês levarem uma solução que vai estar na mão do síndico, que às vezes não tem nada de gestão e agora ele vai ter ali uma ferramenta para poder ele mesmo gerenciar, né, as operações, até mesmo gerenciar empresas que não tem nada para gerenciar o próprio trabalho. A gente sabe, né, que muitas vezes o síndico ele tem que ligar, e aí, você veio, fez o serviço, como é que tá? E tem que ficar ligando para o dono da empresa, né? E agora, com uma ferramenta como essa, fica mais fácil ali para o síndico gerenciar. No nosso caso, a gente utiliza ferramentas, por exemplo, o nosso time técnico, desde os veículos, motos, carros, ferramental, é absolutamente tudo da empresa, né?
E quando eles saem para executar uma manutenção preventiva, através do smartphone, eles têm que iniciar o deslocamento. Aparece na tela ali, na nossa central de serviços, o técnico, onde está cada um deles no mapa. Inclusive, quando eles estão dirigindo, pilotando uma moto, eles ficam azul no mapa para gente. O que isso quer dizer? Significa que numa emergência, alguma coisa, eu não vou ligar para aquele cara ali, porque ele está pilotando. Eu posso, inclusive, provocar um acidente se eu fizer isso. E na hora que ele está verde, significa que eu posso jogar o S para ele. E se ele está vermelho, ele está ocupado, e muitas vezes o técnico ocupado numa emergência, a gente também consegue fazer o deslocamento. Mas onde eu quero chegar com isso? Quando ele chega no prédio, ele precisa fazer um check-in. Então ele não consegue iniciar a ordem de serviço, ele não consegue avançar para um cliente sem estar seguindo a rota gerenciada pela nossa torre, né? E ele faz fazer o check-in, e o nosso sistema só permite ele fazer o check-in se ele estiver naquele raio ali, se ele estiver próximo do prédio. A gente deixa uma tolerância, né? Uma tolerância em metros, porque tem condomínios grandes, então ele tem que estar ali naquela região ali, conforme o prédio está localizado, para comprovar que ele realmente está ali. Executou as manutenções, é preciso fotografar, por exemplo, vamos te falar, dentro do tema alarme de incêndio, painel da central com hora da central e se existe alguma avaria. As centrais de alarme de incêndio homologadas, qualquer uma, ela vai ter um LED específico de avaria se tem algum dispositivo anulado. Então, se é normal no seu prédio, por exemplo, tem um dispositivo anulado, isso está errado, porque a norma diz que, uma vez que eu identifico qualquer problema, eu preciso resolver imediatamente. E aí existe a opção de anular o dispositivo, porque para não deixar os demais parados, mas eu tenho que resolver imediatamente. Mas vai que por algum motivo de força maior eu não consiga resolver ali na hora, mas eu ainda tenho que resolver no prazo muito curto. Então, é fotografado ali, tá? Tratou essas demandas, agora vai ser coletada uma assinatura, inclusive ali do responsável no local. Vai chegar para o síndico, assim que o serviço é finalizado, um relatório dizendo quanto tempo o técnico gastou se deslocando, que horas ele chegou, que horas ele saiu, o serviço realizado, todas as fotos antes e depois, né? E ainda um link para ele clicar e avaliar a qualidade do nosso serviço, ou seja, se o técnico foi cordial, se estava bem vestido, se estava uniformizado, ou seja, com isso é uma proteção para esse síndico que nós sabemos que mesmo com todo esse zelo, mesmo com todo esse cuidado, pode ocorrer um sinistro, pode pegar fogo, mas aí o sistema vai operar e a gente está falando de equipamentos eletrônicos e o síndico vai ter ali um documento, um relatório dizendo eu segui com as manutenções preventivas. Porque a gente sabe também que, às vezes, os condomínios procuram a renovação do alvará, porque se ele não tiver em dia, ele também não consegue fazer o seguro do prédio. Mas esquece de pensar que no dia que ocorrer o sinistro, a seguradora vai querer o catálogo de manutenção. Mas vamos ver se a manutenção está em dia? Não está em dia. Então, você perdeu todo o seu investimento feito também com a seguradora, você perdeu ali patrimônio, tomara que não tenha perdido vida de ninguém, né? Sim, claro. Mas agora o prejuízo é maior. Então, não é simplesmente por conta do papel, não é simplesmente por conta do seguro, mas eu acho que a pessoa tem que pensar, é por conta de você, do seu filho, do seu avô, da sua mãe, da sua família, que mora ali e que não mora, porque quem sofre mais é quem fica vivo, né, Cioto? Claro, com certeza. Imagina, você não liga para isso, mas a sua mãe liga. Imagina, perder o filho porque, às vezes, ele é o síndico do prédio que foi negligente, né? Mais alguma pergunta? Sem dúvida. Átila, eu vou pedir ao Magno para que fale também sobre o mesmo sistema dentro do app, né? Ele tem o check-in, check-out, tem o checklist, tem também a inteligência virtual, né? Mas antes eu só queria complementar um detalhe com você, conversando na semana passada, você comentou comigo que faz mais ou menos o que a gente faz na inspeção predial, da mesma forma. E assim que assume um contrato, você faz a sua vistoria e identifica nele possíveis erros construtivos, o que acaba gerando uma busca de responsabilidades por parte da incorporadora, correto? Exatamente. Então,
dentro da nossa área, então o condomínio nos contratou para fazer a manutenção, seja no portão eletrônico, seja no sistema de alarme de incêndio, seja, né, nas câmeras. Então, eu vou citar um exemplo da importância da manutenção preventiva. E eu vou citar, por exemplo, um prédio em questão, entregue lá em 2013. Então, naturalmente, esse condomínio agora não estaria mais na garantia, certo? Pela Sim. construtora. E a construtora, geralmente, ela vai pontuar assim, ó, eu dou 6 anos de garantia total, mas o alarme de incêndio ele tem garantia de 1 ano. E aí algumas coisas vão vencendo a garantia nesse período, tá? Bom, e a Froistec contratada lá em 2018, ou seja, um edifício entregue em 2013, com a Froistec contratada em 2018. Mas como eu já citei, tá lá no Código de Defesa do Consumidor, eu fui contratado agora para realizar a manutenção. Se eu ver que tem alguma coisa errada e se eu não pontuar, a partir desse momento a responsabilidade é minha. Eu respondo independente da culpa. E aí o que a gente tem visto ainda dentro do tema de alarme de incêndio, e eu já perdi a conta de quantos condomínios a gente condenou, e detalhe, a gente condenou e o condomínio conseguiu que a construtora adequasse tudo a custo zero para o condomínio, tá? Zero. Exemplo, o que a gente vê muito, Ceuto, é detector de fumaça nas garagens. E aí, áreas abertas ou semi-abertas. Mas lá na norma técnica NBR 17240, ela não diz que não pode colocar detector de fumaça nas garagens. Mas ela diz assim, em locais sujeitos a gases, poeiras, recomenda-se, aí ela diz recomenda-se, tá? O uso de outros dispositivos, ela vai citar quais, tá? Porém, ainda na norma ela diz assim, deve ser obedecido o manual do fabricante como velocidade do ar, capacidade de operação. E aí, o que a gente percebe muito que acontece nos condomínios? São colocados detectores de fumaça em áreas abertas ou semi-abertas, tá? E lá no manual do fabricante da maioria dos dispositivos, em média, está assim, capacidade de operação, velocidade do ar, 5 metros por segundo. 5 metros por segundo, quem quiser fazer conta, fazer a conversão ou jogar no aplicativo aí, vai dar 18 km por hora, tá? E se a gente for agora no Clima Tempo, fazer uma pesquisa básica, na cidade de Vila Velha, por exemplo, Vitória, em média, a velocidade do nosso ar varia entre 11 a 40 km por hora todos os dias. Isso é nível do solo. Sim. Então, se todos os dias na minha cidade a velocidade do ar varia entre 11 a 40 km por hora, em algum momento do dia, o ar vai ultrapassar a capacidade de operação do dispositivo. E isso vai provocar o quê? Alarmes falsos. E aí a hora que o sistema começa a perder o quê? Começa a perder a confiança. E aí começa a ficar anulado. E não funciona da maneira correta. Então, com base nisso, ou seja, não foi instalado conforme a especificação do fabricante. E os fabricantes orientam para não ser instalado ali. Então, absolutamente todos os condomínios que a gente assumiu e que estavam com essa falha e que apresentamos, laudamos, nós conseguimos que a construtora refizesse tudo. Detalhe, eu, Átila, eu sou eletrotécnico, eu sou eletromecânico, eu não sou advogado, mas eu preciso conhecer da minha área e das leis que envolvem a minha área. Dei a orientação para o meu cliente, foi engraçado, porque você já sabe qual a resposta mágica, né, Cioto? Ah, mas Sim. O bombeiro deu alvará. Exatamente. Né? O bombeiro deu alvará porque alguém emitiu uma anotação de responsabilidade técnica. Então já chegou naquela fase. Ele foi lá, testou e funcionou. Na hora que ele funcionou. Mas a partir do momento que eu sei que está errado, então, dentro dessas discussões, dando orientações ao síndico nas respostas dos e-mails, né? Então, a resposta sempre é essa. Então, eu até orientei e respondi ao síndico, olha, tudo bem. Se o advogado, né, que responde, ele for eletrotécnico, eletromecânico, ou engenheiro elétrico credenciado no Conselho Federal dos Técnicos ou no CREA e assinar a RT, tudo bem. Bom, no dia seguinte veio a resposta da aprovação em que a construtora corrigiu esse condomínio. O interessante é o seguinte, a gente vê um trabalho sendo realizado e eu fico feliz por isso, inclusive conversando com um dos fabricantes, ele disse o seguinte, Átila,
eu só vi 2 empresas no Brasil fazer o que você faz. Porque é normal a empresa chegar a ver que o detector não está funcionando bem e sugere outro. Mas não, a gente tem que ir na causa, sabe? E resolver. E não adianta simplesmente chegar lá, tirar um detector de fumaça e colocar um de calor. Por quê? Porque o projeto está de fumaça. E se para corrigir, tem que buildar o projeto, tem que alterar a quantidade, tudo isso. E aí, ou seja, com essa orientação, a gente consegue para o cliente que ele tenha o sistema dele adequado para a proteção das vidas das pessoas. Então, esse é um dos itens que a gente costuma pegar aí de problemas. Agora vem outras coisas simples também. Por exemplo, desde a própria demarcação da tubulação, que ela tem que estar marcada com a nivelia vermelha a cada 3 metros ou a cada mudança de direção, né? Dentro da tubulação não pode passar nenhum outro tipo de cabeamento, nenhum outro tipo de tensão. E aí a gente vê muitas vezes, ou está passando outro cabo de tubulação depois que o condomínio é entregue, muitas vezes por falta ali de conhecimento, vem um outro prestador de serviço e taca um cabo de uma tomada passando dentro da tubulação, né? Ou a gente vê já entregue com os cabos passando dentro de calhas elétricas, e quando a gente fala de sistema endereçável, aquela indução elétrica vai atrapalhar o funcionamento do dispositivo, e aí você tem alarmes falsos, né? O sistema ele é inteligente, mas de certa forma sensível, porque a gente está falando de sensor, sensibilidade, onde o cabo de alimentação da central, ele não pode passar junto com o laço. Então, seguindo as regras de vistoria e de manutenção, a gente consegue ir caçando ali e detectando. E um caso até recente, como a norma diz que a cada manutenção eu vou testar no mínimo 2 acionadores, 2 avisadores, e ela explica como eu vou fazer esse teste, a gente retira o dispositivo da parede, tá? Então, quando o bombeiro vai lá fazer a análise inicial, teste, às vezes acompanhado pela empresa que instalou, ele não vai tirar o dispositivo da parede, ele vai apertar o botão e vai funcionar, né? Sim. E aí, numa dessa, a gente viu que existe o cabo específico para o sistema de alarme de incêndio, com uma bitola para esse caso em questão, com a bitola de 1,5, tá? Mas toda a instalação desse prédio em questão estava feita com cabo de rede, aquele cabinho azul que a gente liga lá atrás do computador. Sim. Na hora de entregar, funcionou, mas também... E esse prédio, quando a gente assumiu, tinha 136 dispositivos anulados. Eles estavam lá, mas não funcionava. Estava anulado. Então, imagina só. E agora vamos verificar. Aí, como que descobre isso? Às vezes vai passar anos, ou seja, o condomínio foi entregue em 2013. Nós fomos contratados em 2018. Mas quando nós entramos em 2018, isso já no final, outubro de 2018, começamos a seguir a regra, a manutenção, tira da parede. Opa, esse fio aqui não é daqui. Vamos olhar o próximo? Opa, não é daqui. Vamos laudar isso aqui. Cliente, vou te ajudar, você vai precisar. E eu estou falando de um prédio com mais de 300 apartamentos, que teve literalmente que arrancar tudo. E detalhe, a construtora contratou a mesma empresa que instalou para ela para corrigir. Mas quando o condomínio tem um contrato conosco, a gente seguiu semanalmente fiscalizando a obra. E eu vou te dizer que durante a correção, nós condenamos mais 10 vezes, até ficar 100%. E uma das coisas que a gente acrescentou no laudo foi que, e no acordo, né, para o fabricante vir até o Espírito Santo validar. E aí o fabricante veio, analisou de ponta a ponta, a gente junto, ou seja, brigando. O que o cliente paga pra gente? A manutenção. E eu cuido para que tudo funcione bem, porque senão, a partir daquele momento, a responsabilidade é minha, né? Então é um cuidado aí, muito sério. Ok. Átila, um detalhe importante que a gente repete sempre, desde o primeiro programa, e que é importante que você fique atento a isso. Durante muito tempo, se a Justiça levou em consideração essa questão de tempo de garantia, né? Mas nas normas técnicas, exceto agora a nova norma de desempenho, esse tempo ele nunca foi definido, né? O que a gente tem insistido e tem tido muito sucesso, principalmente nas ações onde eu entro como assistente técnico, né? Que obviamente estão buscando responsabilidade daquelas anomalias que a gente determinou no laudo, é que a responsabilidade
de uma patologia, ela decorre de quem a executou, isto é, da origem da patologia, né? Que é exatamente isso que você falou. Em se tratando de um erro de construção, erro construtivo, anomalia, como a norma chama, a responsabilidade vai ser sempre do incorporador, aquele que deu causa, né? É a lei do consumidor levada ao pé da letra, né? A lei do consumidor determina que é responsável por corrigir o erro aquele que deu causa. Então, é exatamente em cima disso que a gente tem insistido. Porque já passou prazo de garantia, porque tem alvará do Corpo de Bombeiros, nada disso justifica o erro construtivo, né? Muitas das vezes também você vê a incorporadora tentando alegar que a falta de manutenção gerou o erro construtivo. Ora, erro construtivo ocorreu durante a obra, falta de manutenção é após a obra, né? Se o erro aconteceu durante a obra, a responsabilidade vai ser ad eternum dela, ou enquanto ela puder ser alcançada. Isso aqui a gente tem difundido para os síndicos, para as incorporadoras, até para os profissionais que estão no mercado, que muitas das vezes acabam aceitando essa conversa de incorporadora, que sabe perfeitamente que não é verdade, mas usa esse como argumento, né? Usa esse argumento, né? Exatamente. Recentemente, dentro disso aí, acompanhando, né, um condomínio em questão, numa reunião com o construtor, e uma das coisas posicionadas no laudo é que a alimentação da central de alarme de incêndio, ela estava no mesmo disjuntor do portão eletrônico. E aí, como foi a pergunta que você me fez anterior, a gente faz toda essa inspeção a partir do momento que a gente assume. E fazer essa inspeção não é de cabeça, é só seguir os testes que a norma está dizendo, né? E dentro desses testes, cadê o disjuntor? Vamos dizer, porque um dos testes é desligar o disjuntor da central e agora a mesma tem que operar agora na bateria. Um dos testes que tem que fazer, inclusive, na entrega, a central tem que ter capacidade de operar 24 horas somente na bateria. E aí, conforme a NBR 17240, ela tem que suportar 24 horas na bateria mais 5 minutos de alarme. Ou seja, depois disso, você tem que provocar ela suportar mais 5 minutos de sirene tocando. Mas, na NT 17 do Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo, ela tem que suportar 24 horas de supervisão ali pela bateria e 15 minutos. Então, ou seja, quando a gente vem para o local estadual, ela me pede um pouco mais... Um pouco mais rigorosa. Isso aí. E aí, junto com o fabricante, né, nessa situação aí, mas o prédio foi entregue em X tempo e pode ter sido alterado. Mas não havia ali nem a tubulação ou circuito. Então, será que o condomínio foi lá, arrancou a parede, arrancou a pastilha, arrancou a tubulação, rebocou, colocou as pastilhas de volta, só para dizer que foi culpa do incorporador. Retirado, né? Então é uma atenção aí. E se o síndico negligencia também e vai deixando, vai empurrando com a barriga, não corre atrás, ele está tomando um prejuízo e às vezes a gente vê síndicos tendo que investir e ter que fazer tudo de novo a custo do condomínio e dos condôminos, sendo que se ele tivesse o mínimo de orientação e acompanhando a nossa live aqui agora, ele ia saber que ia conseguir isso aí a custo zero para o condomínio dele, né? E ele não sabe também porque, se posterior a ele entrar um síndico mais experiente, com mais expertise, ele pode ser obrigado a pagar por tudo que ele executou de forma incorreta. Porque, em não sendo responsabilidade do condomínio, se ele está mandando corrigir esse erro construtivo, a responsabilidade de pagar pode ser dele, né? Outro detalhe importantíssimo, senhores síndicos, acabei de fazer hoje 2 vistorias, prédios com fio lusano. Esse fio ele está condenado pela polícia, ele está condenado em ações em diversos laudos elaborados pela Assembleia Legislativa, a Comissão de Direitos do Consumidor da Assembleia Legislativa, e ele não atende às normas, por mais que tenham peritos, né, que se dizem engenheiros, atestando que o não atendimento à norma não gera nenhum impacto,
é importantíssimo vocês ficarem atentos a essa situação, né? Imagina se tudo isso que o Átila está dizendo for descoberto que numa instalação elétrica o fio ela não atende à norma, vai queimar, vai pegar fogo, vai perder resistência com muito menos tempo do que a norma determina. Tudo isso foi por água abaixo, né? Nós Tudo estamos isso com um foi... caso assim. Nós estamos com um caso assim Não, de um temos condomínio. muitos. Temos muitos. Eu Nós sou estamos quase... Eu Pode sou falar. assistente técnico de pelo menos 6 empreendimentos com essa situação do fio lusano, em que incorporadoras grandes do mercado estão tentando fazer maquiagem na instalação para se livrar da responsabilidade, né? Mas eles podem ter a certeza de que isso não vai acontecer, porque nós vamos fazer com que isso tudo seja refeito, né? Mas vamos lá. A pergunta que eu fiz ao Magno, antes disso, o Luiz quer uma participação aí. Pois não, Luiz? Rápida aí, tomara que a internet ajude. É o seguinte, eu queria falar diretamente com os síndicos, né? E aproveitar aí o Átila e o seu outro. O Átila explanou muito bem aí, a empresa dele parece de verdade ser séria, como poucas que a gente vê no mercado, não só na área de incêndio, mas outras. A gente tem aqui também a Ceota Engenharia, que presta laudos para serviços, presta serviço para condomínio. Eu, na minha empresa ECL Engenharia, também presto laudo para serviços. E aí o aplicativo vai fazer justamente casar isso, né? Quer dizer, tudo que o Átila falou ali, que vai estar gerando de documentação para o condomínio, pode ser arquivado e ser consolidado dentro do aplicativo. Junto com, por exemplo, o laudo da Ceoto, que apontou a necessidade da contratação de uma empresa para manutenção das questões de incêndio, tá? Então, o aplicativo, Átila, ele vai sempre somar aí, tá? Quer dizer, quanto mais ferramenta você tiver implementada no seu dia a dia, isso vai juntar nas nossas e fazer a gerência do condomínio junto com as outras disciplinas, né? Se você precisar fazer uma recuperação estrutural ou fazer uma reforma, o síndico vai poder estar gerenciando isso junto com o seu gerenciamento de manutenção ou aplicação. E aí, obviamente, o Magno agora vai dar algumas ferramentas aí, vai explicar algumas ferramentas, e o Arthur também, que vão ajudar nesse dia a dia do próprio controle, né? Como você mesmo disse, você tem o controle aí dos seus funcionários de check-in, check-out, enfim. Magno, tá contigo. Vamos lá. Então, algo que me chamou muita atenção do que o Átila falou e que é realmente muito importante é justamente essa ideia do check-in e check-out. A Vistopred, a gente tem no aplicativo essa questão da funcionalidade tanto para funcionários como para fornecedores, né, dos síndicos que utilizam ali essa funcionalidade de check-in e check-out, ou seja, você chegou na edificação, check-in, terminou de fazer o que foi feito, check-out, e tudo que foi feito ali durante aquele período, ou seja, registros fotográficos e todo tipo de relatório, fica registrado ali no aplicativo. E, novamente, isso soma ao que o Átila faria, por exemplo, com a Frostec, e o objetivo não é que substitua o laudo de um perito, mas sim que auxilie ao síndico a ter todo o controle daqueles dados ali e ter essa facilitação do acesso a eles por nuvem. Outro ponto que me chamou muita atenção, Átila, foi quando você disse sobre as checklists. Né? O Vistopred conta com uma infinidade ali de checklists também, que são justamente de normas da parte estrutural, parte elétrica, tudo isso elaborado por uma equipe com a grande experiência aí, podemos contar, né, com a experiência do próprio Ceoto, do Luiz, do Robson, que elaboraram boa parte dessa checklist junto com a gente, auxiliou muito nisso. E a partir do momento que você tem o preenchimento de todas essas checklists no aplicativo, ele gera um grau de urgência, né, a partir ali de inteligência artificial, né, a questão de probabilidade estatística, ele consegue identificar um grau de urgência e dar uma certa pontuação, como se fosse uma qualificação da sua edificação baseada nas respostas que você deu para essas checklists. Ou seja, ele consegue identificar ali o que você está faltando, qual é o percentual de risco que você tem por não cumprir com determinadas normas, e isso tanto normas técnicas, normas mesmo legislativas, e algumas delas que vêm com a própria experiência, né, das pessoas que nos auxiliaram, como eu disse, né, o próprio Ceoto, Luiz, Robson, né, já de muitos anos de trabalho. Por exemplo, Átila, você poderia pegar o seu checklist e a gente colocar ele dentro do aplicativo. Exatamente. Isso vai fazer o seu checklist ficar dinâmico, não precisa só eventualmente estar impresso lá. Quer dizer, agora você obriga de fato o condomínio a usar, né? É como outros, por exemplo, o próprio Ceoto tem o checklist dele dos sistemas estruturais. Enfim, continua aí, desculpa. Exatamente. Como a gente bem vinha dizendo, a partir do momento que você tem o preenchimento dessas checklists, ele te mostra ali, ele te dá uma pontuação,
e que dá um grau de urgência que você tem para contratar um profissional daquele ramo para lidar com aquele problema ali. Ou seja, tendo uma checklist de incêndio, por exemplo, viu que determinadas normas não estão sendo cumpridas, ele já vai, né, por probabilidade estatística, mostrar ali, olha, isso daqui existe um grau de risco elevado, existe um grau de risco mediano, ou existe um grau de risco mínimo, porém é necessária a chamada de um especialista, por exemplo, no caso do Átila, para verificar. E, né, cada vez que ele identifica esse grau de urgência maior, ele mostra claramente para o síndico a necessidade mais urgente ainda de você estar, de fato, entrando em contato. E aí, novamente, quando você tem esses fornecedores cadastrados no Victopred, todos eles ficam ali disponíveis naquele raio de ação dele. Então, por exemplo, o síndico contratou, né, os nossos serviços, preencheu ali o checklist de incêndio e deu que ele tem um grau mediano. Já mostra ali os fornecedores que nós temos na região. Então, por exemplo, na região do Espírito Santo, onde o Átila atua com a Frostec, já mostraria ali, temos a Frostec como um dos nossos fornecedores aqui indicados pelo aplicativo para poder você entrar em contato e solicitar os serviços dele, tanto para um laudo como para realmente a manutenção de fato, né, todo tipo de serviço ali você consegue encontrar. Então, a ideia de ter os checklists no aplicativo também seria muito essa, né? Você preencher, ter uma qualificação da edificação e o aplicativo, por probabilidade estatística, te mostrar qual é a maior necessidade que você tem naquele momento de lidar. Se é uma questão estrutural, se é uma questão, por exemplo, né, como no caso de uma manutenção de prevenção a incêndio, enfim, todos esses tipos de serviços ali, né? O aplicativo consegue identificar isso e te mostrar esse grau de urgência. Ok. Arthur, tudo isso com essa documentação do condomínio arquivado em nuvem, né? E com backups, não é isso? Sim, os backups são qual diários. Qual a segurança desse... gostaria que você explicasse para a gente o grau de segurança, né, o quanto o síndico está seguro com relação à guarda desses documentos e também sobre a questão da lei de proteção de dados, né? Vocês estão atendendo a lei, correto? Sim, e os backups são feitos diariamente e são intercontinentais. Ele não é salvo só no nosso coisa aqui, ele é salvo em 2 países diferentes, os backups, para ter a... Ok, então o risco de perda é praticamente zero desses negócios. É importante registrar isso, senhores síndicos, porque acaba, a partir do momento que você está dentro do aplicativo, acaba aquela história de o síndico saiu, levou toda a documentação, não temos mais nada e não sei como começa tudo do zero, né? Isso vai acabar de vez, né? Um outro detalhe importante que eu gostaria de ressaltar, e isso é o que mais me encanta nesse aplicativo, né, é que nós vamos, a partir de um futuro bem breve, termos condições de avaliar e comparar edificações e edificações, né? Mais ou menos como você faz hoje na compra de um eletrodoméstico. Você tem lá colado na sua geladeira que você vai comprar qual é a eficiência daquele equipamento, né? E aí o aplicativo vai dar essa possibilidade para que, por exemplo, o corretor de imóvel, ele estar negociando um apartamento, ele tem condições, né, obviamente, de acessar, né, através da permissão que o síndico pode dar ao condômino, de conhecer a condição de manutenção, a condição de inspeção predial daquela edificação e, através dela, saber qual é a garantia ou qual é a qualidade desse trabalho desenvolvido pelo síndico. Correto? Não sei se o Luiz e o Magno podem explicar melhor sobre isso. Exatamente isso daí, senhor. Hoje os edifícios já contam com essa qualificação sobre a questão energética, né? Ele já é classificado com eficiência energética. E o trabalho agora é classificar com as demais eficiências. Aproveitando o gancho do meu amigo Átila, classificar eles quanto eficiência de manutenção do sistema de prevenção e combate a incêndio. Né? Quer dizer, se a empresa tem boa pontuação, isso vai melhorar a qualificação do edifício. Se a empresa segue as normas, isso vai melhorar a classificação do edifício. Então, como o próprio Átila disse... Não só para ele, mas todas as demais empresas... Todos os demais sistemas, né? Estou falando do sistema de combate a incêndio, né? Mas pode ser sistema de elevador, de vedação, estrutural, né? Então, vai ter a qualificação de todos esses sistemas. E como o Átila disse, não é fazer mágica, gente. É simplesmente seguir as normas que estão em vigência.
Se o seu condomínio não está, você se enquadra e automaticamente você vai se qualificando cada vez mais. Você sai de D para E, para B, para C, e aí você vai melhorando ou piorando de acordo com você atende ou não atende. E dentro dessa ótica, obviamente, a gente precisa de cada vez mais que os prestadores de serviços, de fato, sigam essa qualificação também, né? Sigam esse padrão, como o nosso amigo Átila aí. Vai daí, Magno, se quiser complementar. Tá fechado o seu som, Magno. Opa, desculpa. E um complemento que o Cioto falou muito bem é quando você tem a saída de um síndico e aí você tem você perde documentos, você perde ali um histórico, o que foi feito, o que foi realizado. E com o aplicativo isso daí se torna basicamente inviável, porque tudo aquilo que fica registrado no aplicativo ele se torna propriedade da edificação e não de fato do síndico. Então, a partir do momento que você troca um síndico, tudo aquilo está registrado ali, ele continua, né, mantendo todos aqueles registros, e a gente funciona com um sistema semelhante ao que seria o do extrato bancário, né? Quando você tem algo que foi anexado ali de maneira errônea, você não tem como deletar de fato, você consegue corrigir e aí sim explicar que aquilo dali foi corrigido, foi talvez anexado de maneira errônea, mas não de fato excluir aquilo dali, justamente para evitar caso de, vamos dizer, alguém que deixou o fornecedor que deixou de prestar um serviço, ou não, um síndico que deixou de atender aquela edificação ali, por algum motivo ir lá e deletar tudo aquilo que foi registrado já no histórico da edificação, né? Você consegue manter tudo aquilo dali para você ter uma transparência tanto para os condôminos, como para os próximos prestadores de serviço, para os próximos síndicos que vierem a atuar naquela edificação. Ok. Átila, você, além de tudo que você já mencionou, a Froistec também atua na área de manutenção de cercas elétricas e de jardins, né? Áreas verdes, né? Você poderia nos falar alguma coisa sobre isso? Sim. Nós somos uma empresa especializada na manutenção e o que a gente começou a observar. Primeiro, como a gente falou sobre o alarme de incêndio, requer manutenção recorrente. Depois nós vamos falar sobre portões eletrônicos, requer manutenção. Nós temos condomínios que o portão abre mais de 2.000 vezes por dia. Então, a gente pode comprar uma BMW, uma Ferrari, mas vai vir ali as regras de manutenção. Então, é preciso ter essa manutenção. E, por último, isso em dezembro, a gente comprou uma outra empresa, que é uma empresa para realizar manutenção em jardins, né? Então, a gente atende, por exemplo, uma grande rede de postos de gasolina, todos os jardins são tratados por nós. E antes de realizar a compra dessa empresa, eu observei, visitando um condomínio em questão, que foi algo interessante. Olha, nós falamos tanto aqui no começo sobre alarme de incêndio, nós falamos tanto aqui no começo sobre o cuidado, sobre a resistência da parede, tem que resistir horas de fogo. Nós falamos sobre um ambiente filtrante para o ar. E aí, fazendo essa inspeção, que eu vejo saindo do teto onde fica a lâmpada, um fio passando, e esse fio passando por dentro dessa sala de pressurização, ele passa imprensado no meio dos filtros, tipo grelhas, que são filtros metálicos e que vibram na hora que a escada pressurizada entra em ação. E no canto, a parede furada de qualquer jeito, batida com marreta e passando um outro cano hidráulico ali por dentro, e passando pelo túnel de entrada de ar. E eu perguntei, o que é isso aqui? Ah, isso aqui é para fazer a irrigação no jardim. Ou seja, tudo bem, está lá o jardim. E muitas vezes, assim como pessoas utilizam o ambiente da pressurização como depósito, que não se deve, a pessoa que às vezes vai cuidar do jardim e que não sabe o tamanho da importância que é aquela sala, o que é aquela turbina, o que é aquilo ali, é só puxar um fiozinho, é só passar um caninho. Mas por conta de uma situação visual, né, ela está ali criando um gravíssimo problema, colocando a vida das pessoas em risco, né? E aí, dentro dessa oportunidade, tendo em vista o nosso know-how em manutenção preventiva, a gente trouxe essa demanda também das manutenções de jardim. E aí, eu acho que vocês não devem ter visto isso em lugar nenhum, porque até eu nunca vi. Dentro desse know-how, onde a gente está falando de aplicativos, onde você gerencia a manutenção, sabe que horas o técnico chegou, fez um check-in, tem relatório de tudo, e a gente não via isso acontecendo. Então, como que funciona a manutenção de um jardim nossa?
O técnico, quando a pessoa, já que é uma outra equipe, eu acho que você acompanhou, Maurício, em algum outro prédio, né? Viu uma equipe nossa trabalhando. Já começa pelo veículo, né? Já começa pelos EPIs, porque a equipe tem que estar bem protegida, elas podem se acidentar. E se não for feito de uma maneira correta, uma pedrinha daquela que voa de uma máquina daquela pode acertar uma vidraça, pode acertar um carro e causar um grande prejuízo. Então, todo o ambiente ele é fotografado na hora que a equipe chega. A equipe fez a manutenção do jardim, tudo é fotografado como aquele jardim está sendo entregue, desde as plaquinhas da grama cortada, e a equipe sempre trabalha em dupla, porque um vai fazendo ali o trabalho do corte, o outro vem com aspirador, que a gente vê muito soprador, né, de jardim. Principalmente na rua, né, nas vias públicas. É isso aí, nós temos um equipamento poderoso que ele é soprador a gasolina, mas esse mesmo equipamento ele também é um aspirador, a gente pode inverter ele, e ele tem um saco grande que ele vai retendo ali a grama. Porque o que acontece? Nós estamos falando de manutenção qualificada, e se eu simplesmente saio soprando ali, para onde está indo aquela grama? Aquela grama pode estar indo para o duto do sistema de pressurização, que vai virar mato seco, que pode ser o quê? Combustível, né? Sim. Depois, aquela grama também vai para a porta das lojas, vão sujar. Então, ou seja, com esse conceito segurança que nós já temos, com toda essa expertise de manutenção, e às vezes o que você pensa é só o jardim, aquilo vai impactar diretamente, não só no bem-estar, mas também na segurança. Então, como nós estamos sempre atentos no que é recorrente de manutenção, tá? Porque também, como você puxou esse gancho falando do jardim, o nosso cabelo cresce, a grama também cresce. Então, porque a gente também não faz serviços pontuais e só atendemos mediante contrato? Porque a gente também zela muito pela nossa imagem, tá? Eu não quero ir lá fazer uma manutenção no seu jardim hoje para você só me chamar daqui a 3 meses. Enquanto isso, ele tá sujo, tá bagunçado, e alguém te perguntar quem cuida do seu jardim, você fala, é a Frostec. Mas até você explicar que você só me chama a cada 3 meses, a impressão que a pessoa vai ter é que eu que não faço o serviço direito. Então, a gente só admite cliente em que nós vamos fazer a manutenção recorrente do jardim dela, onde ela vai ter um visual legal e, até como os nossos amigos falaram aí, do aplicativo, uma vez você tendo uma gestão, uma vez você tendo um aplicativo que agora os condomínios passam a ter, onde agrega valor aonde? Até no próprio patrimônio. Então, um condomínio seguro, um condomínio bem gerenciado e as pessoas tendo acesso ao aplicativo e vendo lá, olha que legal, esse condomínio aqui tem X estrelas, esse condomínio aqui segue uma regra de manutenção, eu quero morar nesse. Então, em breve, nós vamos estar vendo aí as pessoas utilizando o próprio aplicativo como um filtro para escolher o apartamento onde comprar, isso agregando valor no patrimônio. Né? E não é só complementando, Átila, não é só legal, né? É também aquela situação que atua naquela parte mais sensível do homem, né? Que é o bolso, né? Porque tudo isso gera valor, né? Tudo isso agrega qualidade ao seu investimento e, por consequência, você vai ter um retorno melhor, correto? E a gente vê muito conta do quanto que a pessoa está investindo, porque às vezes a pessoa enxerga como um gasto qualquer outra coisa. A própria manutenção, ela acaba muitas vezes sendo vista como gasto. Mas não, isso é investimento. Porque o que isso me retorna? Isso me retorna em valorização patrimonial, né? Então, isso me retorna também conforto, bem-estar em muitas coisas. Um outro item que você tinha me falado também, antes de eu falar também do tema jardim, sobre cercas elétricas, né? Existe a lei federal, tá? Também existe a lei municipal, a lei de Vila Velha. Vitória tem a lei municipal também relacionada a cercas elétricas. Então, não adianta isso, não só para condomínio, para casas, mas empresas também, não adianta simplesmente sair colocando uma cerca elétrica, não. Primeiro, a empresa tem que estar credenciada no CREA, no Conselho Federal dos Técnicos, precisa ter um profissional habilitado, né? Porque uma vez que ela está cadastrada lá, ele vai assinar a anotação de responsabilidade técnica. A regra, o primeiro fio não pode estar inferior a 2,20 metros de altura da rua, tá? Eu devo ter placas de advertência a cada 4 metros ou a cada mudança de direção.
Então, tem vários procedimentos e regras que devem ser seguidos ali, porque você imagina você colocar, Cioto, uma cerca elétrica na sua casa de forma irregular, simplesmente porque você não contratou um profissional. Primeiro, você pode se acidentar com ela. Segundo, imagina o ladrão vai lá e vai te roubar, o cara se acidenta na cerca para te roubar, e depois você ainda tem que indenizar o cara porque você não tem um documento dizendo que a sua cerca elétrica é regular? No ladrão, eu acho que até é justo, né? Ele tomar um choque. Mas um terceiro pode também se acidentar. Agora imagina ser justo você ter que indenizar o ladrão. Verdade. Né? Por quê? Porque o ladrão pode usar desse... A gente já viu casos assim, sabe? Sim. Em que o ladrão agora tem que ser indenizado por conta de outros itens, inclusive, né? Então, se é para proteger, vamos proteger direito a nossa casa, a nossa família e o nosso bolso. Porque se o ladrão não vai te roubar, ele também não tem que levar o seu dinheiro de outro jeito, imagina. Porque a lei, ela anda para esse lado, né? Então, é fundamental que as manutenções sejam realizadas por profissionais qualificados, assim como a gente falou no aplicativo. Também uma forma do síndico selecionar, tá? Empresas que estão credenciadas, porque a gente vê muito aí. Imagina se a inspeção predial ser realizada por uma pessoa que nem engenheiro é. Entregar lá um documento lá. Átila, desculpa te cortar, mas estou sendo pressionado aqui pelo futebol. Estou chegando à área do futebol e aí fica pesado. Vamos encerrar aqui. A gente vai, na sequência, se possível, fazer um outro, porque o assunto é muito extenso, né? Eu já vou te retornar a palavra para você dar as suas considerações finais, mas eu queria atestar aqui uma situação que eu vivi nesse final de semana, né? Aquela que comprova que você nunca deve mexer onde não conhece, né? Nunca contratar um terceiro que não conheça para fazer manutenção, né? A minha esposa reclamou que o sensor dela de água, de jogar água no vidro do carro dela estava acendendo, né? Estava informando que precisava colocar mais água. Eu, para agradar, acabei indo lá colocar no domingo à noite, inclusive, água no receptor, no recipiente lá de água, né? E aí achei o buraco errado e coloquei dentro do tanque de óleo, né? Foi um prejuízo absurdo, porque não é um carro qualquer, é um Porsche de R$700 mil. E quase que eu destruo o motor do carro com uma negligência de uma situação que eu não que eu não tenho, não entendo nada disso, não devia meter a mão, né? Eu acho que é o exemplo de que manutenção tem que ser feita por quem sabe, né? Bom, então vou dar a palavra final para todos, e aí não sei se Luiz, Magno ou Arthur gostaria que trouxesse a novidade aí. Nós estamos entrando, o Vistopred já está no mercado, já está na construção, nos empreendimentos do Espírito Santo e do Rio, e agora nós abrimos uma porta em São Paulo com o maior prédio do mundo, né? O que vai gerar aí uma publicidade muito grande e interessante para nós, né? Vamos começar pelo Átila e, na sequência, a gente passa para a Vistopred. Pois não, Átila, para as suas considerações finais e agradecimentos. Agradecer mais uma vez pelo convite, mais uma vez por poder participar com vocês e conhecer, inclusive, sobre o aplicativo, sobre soluções que estão chegando já para os síndicos, né, como este aplicativo, para eles poderem acompanhar e gerenciar. E deixar um recado para os síndicos que procurem conhecer mais o seu condomínio, procurem conhecer mais soluções como essa, acompanhem este canal. Quem estiver aqui assistindo também, compartilhe, leve essa informação, diga, olha, agora existe um aplicativo para você poder acompanhar as atividades de manutenção no seu condomínio. E a gente sabe que um aplicativo como esse salva vidas. Por quê? Porque se o síndico consegue gerenciar e se tudo funcionar bem, porque ele conseguiu gerenciar através do aplicativo, só o fato de um acidente ou algo não acontecer, você está salvando vidas sem saber. Porque a notícia ruim anda, mas a notícia boa é saber que
coisas estão sendo prevenidas por causa de uma solução como essa. Ok. Arthur? Agradecer a oportunidade ao Sérgio e você também, seu outro, pelo convite aí. Valeu, Boa Magno. noite pra todos. Deixa o Luiz, por final, falar do Copan. Beleza, também agradecer bastante. Seu outro, pessoal que tiver dúvida também pode procurar a gente nas redes sociais, lá no @Vistopred. Pode me procurar também, se for o caso. E, bom, estamos aí para atender e ajudar o máximo que a gente puder. Tudo bem? Ok. Luiz, não só a Copan, mas também como é que o síndico acha o aplicativo, né? Importante. Vamos lá. O aplicativo é só entrar na Play Store, baixar o aplicativo, Vistopred, tá? Você tem também vistopred.com.br, tem as informações lá. Acho importante a gente falar do Copan, porque é um edifício emblemático, a gente trabalhou bastante nele, né? Hoje a gente teve uma reunião sensacional com o pessoal que já está aplicando o aplicativo e gostando cada vez mais de ferramentas que tem dentro do aplicativo e vendo de fato que isso vai ajudar o dia a dia deles, né? O Copan é basicamente uma cidade, né? Para quem não conhece, são basicamente 5.000 pessoas no mesmo local, 1.600 unidades em um único edifício. É um mundo, é um mundo. O senhor teve a oportunidade de estar lá com a gente, é de verdade um mundo, e um mundo com uma eficiência muito grande, que agora vai fazer parte da Vistopred. Já estão começando a usar. Hoje o Arthur passou boa parte do dia aí cadastrando os funcionários, já começando a utilizar e gostando da ferramenta. Então isso foi recompensador para a gente por ser um prédio emblemático, né? Não, obviamente, desmerecendo os nossos clientes do dia a dia, que são eles que garantem aí a nossa funcionabilidade e a melhora também do dia a dia. Mas, de fato, esse edifício a gente estava aplicando e conseguiu aí. Então, por isso a gente queria falar um pouquinho dele. E antes de falar minha frase final, que o Serrote já vai botar um sorriso no rosto, agradecer o Átila, muito bacana aí falar da sua empresa, Átila. Agradecer os meus parceiros Arthur e Magno, o Sérgio também, já vai estar juntinho com a gente aí. E principalmente falar o seguinte: a gente salva vidas, óbvio, mas como geralmente o pessoal tem uma importância muito grande ao dinheiro, a manutenção bem feita ela é muito mais barata do que ficar consertando qualquer tipo de problema. Então, gastar dinheiro com a manutenção não é gastar dinheiro, é economia, é investimento. Então, acho que isso também tem que ser levado aí ao pé da letra. E, obviamente, falando da parte de segurança, quem não escuta cuidado, escuta coitado. Então, que os síndicos fiquem sempre alerta nesse meu último chamado aí. Ok. Só um esclarecimento, né? Como o Luiz falou, o Copan é o maior prédio do mundo, né? E é um projeto de Oscar Niemeyer, tombado pelo patrimônio histórico, né? E funciona em termos de manutenção como, sinceramente, eu nunca acreditei fosse ver algum empreendimento no país, né? Deveria tornar-se um exemplo, né? Só como exemplo, eu cito a questão das manutenções. Nenhum funcionário terceirizado é autorizado a entrar. Toda e qualquer manutenção da edificação nas unidades privadas é feito por equipe própria. Ele tem uma oficina de marcenaria, ele tem uma oficina de elétrica, ele tem uma oficina de mecânica, de instalações hidráulicas, faz tudo com funcionário próprio, numa gerenciamento muito interessante e que, sem dúvida, agora, com o aplicativo, ele vai conseguir despontar aí em termos de qualidade, não tenho a menor dúvida, né? Como o próprio Sérgio lá falou, Cioto, eles agora vão partir para uma próxima fase, né? Quer dizer, eles entendem que faz uma boa gestão, mas querem dar um upgrade nessa gestão, né? Trazer algo futuro. Uma das coisas que ele mais gostou no nosso aplicativo foi um exemplo que o Magno citou, que é a linha do tempo. Que eles têm constantemente problema de saber quem é que fez isso. Entendi. E ele não vai ter esse problema. Então ele ficou encantado lá. Como o Magno mencionou aí, você falou o maior edifício do mundo, mas é a maior estrutura de concreto armado do Brasil e o maior conjunto residencial da América Latina. Informações que eles passaram hoje para a gente. Ok. E segundo o senhor Afonso, que está à frente do prédio, salvo engano, 20, 30 anos, você me ajuda a recordar aí quanto foi que ele falou, Luiz?
acho que uns Há 30 pelo anos. menos Ele 20 tá anos, cara, pelo menos 20 anos, com à certeza. frente não é como errar. síndico, né? E ele já está com uma certa idade, pretendendo passar isso para frente, e ele não gostaria de passar sem que tudo isso que ele está arquivado, toda essa memória fosse registrada de uma forma segura, né? E é exatamente o que o aplicativo está trazendo para ele. E nós temos também, muito provavelmente, participando junto com eles, da construção de um museu e de um acesso externo a esse museu, porque o prédio recebe 40, 50 visitantes por dia, né? E todo esse material que envolve desde do projeto do Oscar Niemeyer até hoje vai virar um museu, né? Para orientação e informação técnica daqueles que quiserem estar lá presentes, né? Bom, se me permite um último adendo, seu outro. Pois A não. ideia do aplicativo nunca será de substituir o síndico, tá? O pessoal às vezes tem esse medo, né, da tecnologia. Muito pelo tentando contrário, substituir a né? É pessoa. Muito exatamente pelo dar contrário. condições Nosso a grande ele. objetivo é auxiliar, agilizar a gestão e tornar tudo ali mais conciso de uma forma mais prática para ele, mas nunca de substituir de fato o síndico. E sem dúvida, até para as administradoras, um supervisor passa a ter condições de atender a muito mais edificações, muito mais prédios, né, muito mais síndicos, porque tem mais eficiência e consegue administrar melhor o tempo, né? Bom, mas a gente já se estendeu muito. Agradecer a todos, ao Arthur, ao Magno, ao Luiz, ao Átila, mais uma vez abrilhantando o nosso programa e repetindo aí mais uma vez o que o Átila falou. Tudo isso está gravado no nosso Instagram, @engenhariaceuto. Não só esse material, mas temos muitas outras informações de importância muito grande para todos que quiserem lá estarem verificando, né? E, em especial, ao Sérgio Craveiro, que nos dá essa oportunidade de estar difundindo tudo isso, todas essas informações com todo o país. Um grande abraço, boa noite a todos. Boa noite.